Olá, aqui é o Adriano Pantaro, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos criar um relatório baseado em um valor escolhido em uma caixa de combinação. Então, o objetivo vai ser escolher o valor no controle de formulário, que é a caixa de combinação, e ao escolher esse valor na caixa de combinação, através de algumas fórmulas, serão retornadas todas as informações da base de dados em relação a esse valor que foi escolhido na caixa de combinação. Então vamos lá para a nossa planilha para você entender melhor. Bom, eu tenho aqui a nossa planilha, nosso arquivo aqui do Excel, com 3 planilhas. Esse aqui é o relatório, é onde nós vamos exibir as informações. Eu tenho aqui o nome de um vendedor, o rótulo vendedor. Aqui a gente vai criar uma caixa de combinação, aqui eu vou trazer todas as informações. Que informações são essas? Vindas aqui dessa planilha dados. Então, na planilha dados, eu tenho todas essas informações: vendedor, data, item, valor unitário, quantidade total, vários registros aqui, né? Você pode ver que tem vários aqui, tem aqui até a linha 199, e nós vamos fazer essa pesquisa buscando as informações aqui. Eu tenho uma terceira planilha, que tem o nome de cálculos, e aqui já tem alguns cálculos, eu vou explicar isso aqui. Essa aula vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa eu já trouxe pronta, que é criar uma lista exclusiva. Eu já ensinei a fazer isso, a criar uma lista exclusiva. Se você não assistiu essa aula, assista. É a aula que está com o nome de Relatório Automático de Vendas. E eu faço exatamente isso que está aqui. Então, para não precisar repetir tudo de novo, para a gente focar aqui no controle de caixa de combinação e retornar todas as informações, eu já trouxe essa primeira etapa aqui pronta. Mas é exatamente o que eu já fiz numa aula anterior sobre um relatório automático de vendas, que é basicamente aqui uma coluna auxiliar, que eu crio uma numeração. Aqui, essa lista aqui de vendedor é um vínculo aqui, que tem com a planilha dados, então eu estou buscando essas informações daqui. Crio uma coluna auxiliar com uma numeração e aqui eu retorno os nomes sem repetir. A gente chama de lista exclusiva. É importante essa lista porque é essa lista que vai estar dentro da caixa de combinação. É um procedimento aqui todo automatizado. Então, se eu vier aqui na base de dados, vamos aqui adicionar uma informação. Vamos pegar aqui alguns registros, vou copiar, para a gente não perder tempo digitando, colar aqui, e aqui eu vou colocar o nome de um vendedor. Tá aqui, Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, vou copiar Vanessa Lopes aqui. Você vai ver que esse nome vai aparecer automaticamente na planilha cálculo, Vanessa Lopes. Então, é uma lista exclusiva já toda automatizada. Essa é a primeira etapa, mas novamente eu friso aqui, se você não conhece esse recurso aí, assista a aula de relatório automático de vendas que eu explico isso aqui passo a passo. Segunda etapa é criar a caixa de combinação aqui para colocar essa lista com esses nomes, Então, a gente vai criar aqui uma caixa de combinação. Essa caixa de combinação está aqui na guia desenvolvedor. Detalhe, se você não tem essa guia aqui no Excel, você tem que clicar com o botão direito em qualquer uma das guias aqui, qualquer uma dessas. Está aqui da faixa de opções de qualquer uma das guias, botão direito, personalizar faixa de opções. E tem que marcar uma caixa de seleção, que é essa caixinha aqui, desenvolvedor. Por padrão ela vem desmarcada, então você não vai conseguir ver a guia desenvolvedor. Se você está acostumado já a usar os controles, a usar a macro, provavelmente você já vai ter ela aqui. Então, na guia desenvolvedor, eu tenho aqui um botão inserir, onde eu tenho os controles de formulário. Todos eles a gente vai clicar uma vez. Então, você pode posicionar o mouse, que vai mostrar o nome. Aqui eu vou pegar essa caixa de combinação, que é o segundo controle. Todos eles, só posicionar o mouse que ele mostra o nome. Dou um clique uma vez. O cursor fica num formato de cruz. E eu vou dar apenas um clique. Apenas um clique eu consigo inserir. Só que ele insere aqui, não fica legal o formato, A gente pode editar isso. Existem essas alças aqui em volta, onde eu posso clicar e arrastar, aumentar aqui na largura, diminuir aqui na altura. A gente pode fazer, deixa eu diminuir um pouquinho, ficou muito grande. Deixa mais ou menos nesse tamanho aqui. Então, posicionando aqui nas alças, nas laterais, você consegue, com essas 2 setinhas aqui, aumentar e diminuir. Se você posicionar numa área onde não tem as alças, que aparecem 4 setas, a gente consegue mover. Eu consigo mover com 4 setas
eu vou trazer e vou deixar ela aqui do lado do hop do vendedor. E com 2 setas eu consigo aumentar e diminuir. Bom, tem a nossa caixa de combinação. Agora, o que vai aparecer dentro dessa caixa de combinação? Esses nomes aqui, ó, essa lista exclusiva. Quem não pode repetir o vendedor aqui, né? Vendo que o nome do vendedor ele repete aqui várias vezes, só que não vai poder repetir aqui, tem que aparecer uma vez só. Para fazer isso, ó, vou clicar com o botão direito em cima do controle e vou escolher aqui formatar controle. Eu tenho aqui 2 configurações para fazer. Primeiro é o intervalo de entrada. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na planilha cálculos. Aqui, ó, eu criei umas informações, essa lista aqui, o meu cálculo aqui está indo até a linha 1000. Você não vai conseguir ver aqui, depois que eu sair dessa caixinha aqui, eu clico para você ver que está indo até a linha 1000. Então, a linha 1000, coloquei aqui, você pode colocar um valor maior, é só um exemplo, tá? Só para que você, normalmente, for adicionando mais informações na base de dados, ele já vai entrando automaticamente aqui. Então, eu fiz até a linha 1000. Então, o meu cálculos aqui, ó, minha planilha cálculos vai dessa célula aqui, que tem um primeiro vendedor, ó, que é o C2. Vou colocar aqui o 2 pontos, ele repete o C2, eu vou apagar o 2 e colocar o 1000. Tá aqui, C2 até C1000. Vínculo da célula, esse aqui é importantíssimo. Aqui vai aparecer um número, de acordo com o nome que eu escolher. Eu volto aqui em cálculos e vou escolher uma célula qualquer aqui. Vamos colocar aqui nessa próxima vazia aqui, né, que é o D1. Isso aqui vai ser o vínculo. Linhas suspensas, ó, 8. São 8 linhas que vão aparecer aqui quando eu clicar. Você pode mudar esse valor aqui. Vou deixar como 8. Você vai ver que quando eu clicar vão aparecer 8 nomes aqui. Então, clico em OK. Criei aqui o meu vínculo. Ó, vou dar um clique fora. Quando eu clicar aqui, aparecem, ó, os nomes dos vendedores. E aqui aparecem, ó, 3, 6, 8. É aquela numeração. Você pode aumentar ou diminuir. Só que aqui a gente vai ter o nosso primeiro desafio aqui, nosso primeiro problema. Até aqui tá legal, tá aparecendo os nomes. Só que se você reparar aqui, existe uma barra de rolagem. E se eu descer essa barra de rolagem, o que acontece? Aparece um espaço vazio aqui. O que é esse espaço vazio? É justamente aqui, ó. Na planilha cálculos, eu coloquei para ele da linha intervalo, né? C2 até C1000. Se a gente for lá nesse C1000 aqui, ó, é até onde tem a fórmula, que é justamente para quando a gente adicionar mais informações na base de dados, isso aqui já fica automático. Só que, ó, claro que eu poderia deixar aqui, né, conforme eu for adicionando os nomes, vão aparecer aqui, ó, nem aparecem as células vazias. Só que se eu for descer na barra de rolagem aqui e procurar um nome ou outro, aparecer as células vazias. Eu não queria que isso aqui aparecesse. Então, vamos melhorar isso aqui, né? Como é que a gente vai melhorar isso? A gente vai criar um intervalo dinâmico aqui. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vai criar essa lista aqui para que ele vá até o último nome aqui que não apareçam as células vazias. A gente precisa de uma função aqui, na verdade vai ser uma combinação de funções. O primeiro passo é fazer o seguinte, é contar quantas informações tem aqui, quantos nomes tem aqui. A gente vai fazer isso com o conte-valores. Fórmulas mais funções, estatística, conte-valores. Conte-valores eu vou pegar daqui, como referência o 1000, né, que eu tenho utilizado aí. Então, vamos colocar aqui do C2 até o C1000. Vou dar um OK. Só que tem um problema. Ó. Ele me deu esse resultado aqui, 999. Por quê? Porque o conte-valores ele conta as células preenchidas. Então, aqui está preenchido, ó, como a fórmula. Então, na verdade, o que eu quero é que ele conte só isso aqui. Ele teria que me dar como resultado 8. Então, tudo isso aqui ele está contando, não posso contar isso aqui. Como é que a gente vai fazer? Isso aqui é considerado como linha vazia, como célula vazia. Ele tem uma fórmula, o conte-valores conta, mas se eu usar aqui uma função contar ponto vazio, vou fazer de novo aqui com C2 até o C1000, ele vai contar todas aquelas células vazias. Então, repare que se eu faço uma subtração aqui do conte-valores com o contar vazio, eu tenho como resultado 8, que são exatamente os 8 nomes que tem aqui na lista. Então, para eu conseguir retornar somente os nomes, a gente vai fazer isso aqui. Conte-valores menos o contar vazio desse intervalo. Agora, só isso aqui não funciona. Aqui ele só contou. Eu preciso criar um intervalo. Como é que eu crio um intervalo? Com a função de lock.
Então, a gente vai usar aqui o desloque, que vai começar aqui. Vou dar um F4 aqui. Eu vou criar aqui, fora na planilha, só para você entender. Mas isso aqui vai entrar dentro do gerenciador de nomes, porque isso aqui tem que entrar dentro da lista na caixa de combinação. Então, aqui é só para entender o funcionamento da fórmula. Depois a gente vai pegar isso aqui e colocar lá no gerenciador de nomes. Então, eu vou começar no C2. Tá aqui. Eu não pulo linha, 0, não pulo coluna. A minha altura vai ser o quê? Vai ser esse resultado aqui, olha, subtração. Tá aqui. Vou dar um F4 aqui também. E largura 1, que eu quero uma coluna só de largura, que é isso aqui. Vou dar um OK. Ó, que ele me retorna o Sérgio Dantas. Você vai ver o seguinte, quando eu puxar aqui, até esse nome aqui ele retorna. Quando chegar no último aqui, ele vai dar um erro. E é interessante aqui, quando eu criar a lista, ele ignora esse erro aqui. Então, ele vai vir exatamente só até onde tem os nomes. Então, a nossa fórmula, na verdade, vai ser esse desloque aqui. Eu vou usar como altura das informações um conte valores menos o contar vazio. Ok? Beleza, fiz aqui só para você entender, mas isso aqui, ó, eu não posso colocar essas fórmulas aqui na caixa de combinação. Ele vai aceitar um nome. Então, a gente vai criar um nome que tem essa fórmula e colocar aqui dentro. Então, vamos lá. Vou apagar isso tudo aqui. E aí, nós vamos fazer essa fórmula dentro do gerenciador de nomes. Ó. Fórmulas. Vou criar um novo nome aqui, não definir nome. Esse nome aqui, eu vou colocar como lista. Tá? Qualquer nome, desde que seja aqui, não tem espaço, né? Vou colocar como lista. Aqui eu poderia até copiar, tá? Aquela fórmula que eu criei, mas para fixar mais o aprendizado aqui, eu vou digitar. Como é que vai ficar a nossa fórmula? Desloque. Onde eu começo? Aqui. Ponto e vírgula. Vou pular linha? Não. 0. Ponto e vírgula. Vou pular coluna? Não. 0. Ponto e vírgula novamente. Agora vem o que eu preciso, que é a altura das informações. A altura vai ser o conte.valores, que vai pegar dessa célula aqui até, então, 2 pontos aqui, que ele vai repetir o 2 e boto 1000 aqui. Então, meu conte valores. Legal. Lembra que o conte valores vai contar, inclusive, aquelas células que estão com fórmula. Então, eu tenho que subtrair pelo contar ponto vazio, que ele vai tirar aquelas células vazias. Contar ponto vazio, mesmo intervalo. Aqui, 2 pontos, eu pago aqui 1000. Esse foi a minha altura. Para finalizar a largura, qual é a minha largura? Uma coluna só. Só quero essa coluna aqui dos nomes. Então, ponto e vírgula 1, fecho parênteses, nossa fórmula está pronta. Clico em OK. Nossa fórmula está pronta. Agora, onde é que vai entrar esse nome lista? Vai entrar aqui, ó. Vou no relatório, caixa de combinação, botão direito, formatar controle. Aqui, ao invés de ter esse intervalo aqui, vai ter o nome lista. Mantenho aqui o vínculo, tá? Tá no D1 aqui. Eu vou clicar em OK. E agora, repara o seguinte, ó. Eu tenho apenas os nomes aqui, não aparecem células vazias. Então, ele vai do primeiro nome, que é o Sérgio Dantas, até o último, que é a Vanessa Lopes, que é esse intervalo que está aqui. Vamos fazer um teste? Vou adicionar um nome aqui, ó. Vamos lá aqui no último registro. Vou colocar aqui, vou botar aqui, Adriano. Adriano Pataro. Vou puxar aqui na alça. E vamos copiar essas informações aqui, só para a gente não perder tempo, né? Digitar. Ó, adicionei esse nome aqui. Vamos lá no relatório e ele já vai aparecer automaticamente aqui. Apareceu uma barrinha de rolagem. Então, processo todo automático. Essa foi a nossa segunda etapa. Primeira etapa, criar a lista exclusiva, que eu já trouxe pronta. E a segunda é criar a lista aqui na caixa de combinação, usando uma fórmula no gerenciador de nomes, que a gente vai ter certeza de que não vai aparecer espaço vazio aqui. Bom, agora o que está faltando? Escolher um nome aqui, vamos escolher Ana Paula. E o que eu quero de resultado? Quando eu escolher Ana Paula, ele trazer
todas as informações aqui referente a Ana Paula dessa base de dados. Ó. Esse que é o nosso resultado final. Então, escolher Ana Paula, ele tem que trazer todas as informações. Ana Paula está aqui, traz esse registro. Toda vez que ele achar Ana Paula, traz as informações. Primeiro, eu preciso desse nome aqui numa célula, porque eu vou usar ele como critério, vamos usar uma função C para saber qual nome foi escolhido. Como é que eu consigo colocar esse nome aqui na célula? Vamos ver aqui em cálculos. Para que esse daqui é o vínculo da caixa de combinação. Então, quando eu escolho uma informação aqui, ó, se eu escolher o primeiro nome, Sérgio Dantas, aqui aparece o número 1, porque ele é o primeiro da lista. Se eu escolher Ana Paula, aparece o número 2, porque ele é a segunda da lista, assim por diante. Como eu tenho esse número aqui, e é essa lista que está aqui, ó, eu vou usar aqui do lado a função índice, para saber qual o nome que eu escolhi na caixa de combinação. Então, aqui em cálculos, ó, eu vou usar a função índice. Vou pegar dessa lista aqui, vou novamente aqui colocar até a linha 1000. Qual é a linha que eu quero? A linha que vai retornar pela caixa de combinação. Qual é a coluna? Só tem uma coluna aqui do nome, número 1. Clico em OK. Ana Paula. Ana Paula foi o nome que eu escolhi aqui. Se eu escolher Marcelo Freitas, ele retorna aqui o Marcelo Freitas. Tá? Então, isso é importante, o vínculo importantíssimo aqui, para ele retornar a posição, e o nome que está aqui para a gente retornar, a gente fazer para usar como critério, né? Porque as informações retornadas aqui no relatório serão baseadas no que eu escolhi aqui. Beleza, agora vamos para a última etapa, que é trazer todas as informações aqui. Para fazer isso, a gente vai usar um conjunto de fórmulas, e eu vou fazer de duas formas aqui. Primeiro eu vou fazer essas fórmulas separadas, para você entender o conceito. Depois a gente vai juntar isso numa fórmula matricial. Juntando isso numa fórmula matricial vai ficar mais simples ali, não vai precisar de várias colunas. Mas eu vou explicar primeiro separadamente cada uma delas. Então eu vou fazer aqui, vamos começar aqui, né? Para ficar exatamente na mesma linha aqui. Não que isso é necessário, não que seja obrigatório, mas a gente consegue visualizar aqui melhor. Então vamos lá, o que eu quero? Eu quero retornar aqui todas as informações do Marcelo Freitas. Vou fazer as fórmulas separadas. Primeira coisa, eu preciso comparar. Quero saber esse nome que está aqui, se é igual ao nome que está aqui na base de dados, né? Que eu posso usar essa daqui, eu posso usar aqui vou usar daqui, né, da planilha de dados, que são as mesmas informações. Então vamos lá, vou começar com uma função C. Se esse nome que está aqui for igual ao nome que está aqui, ó, dados, vou pegar aqui. O que acontece? Eu vou fixar aqui, né? Já é 1, porque aquele é 1 do cálculo, que não pode descer quando eu puxar na opção de preenchimento. Se isso for verdadeiro, eu quero retornar o quê? A linha que se encontra essa informação. Então, no caso aqui, ó, Marcelo Freitas, ele está aqui, ó, Marcelo Freitas, dentro desse intervalo aqui, ele é o 10. Então, o que eu quero? Eu quero retornar essa linha. O que eu vou usar aqui? Função lim, que é muito simples. Lim, abro, fecho parêntese. Quando eu faço isso, abro, fecho parêntese, ele mostra o quê? A linha atual. Que no caso aqui é 2, que eu estou aqui, na linha 2. Mas ele só vai retornar se for igual a Marcelo Freitas. Senão vai ficar vazio. 2 aspas. Aí eu vou dar um OK. Vou puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui lá até. Puxar aqui direto até a linha 1000. Depois a gente só vai dar 2 cliques aqui, vai ficar mais fácil. Vou fazer aqui. Até aqui. O que acontece? O que vai ser retornado aqui? As linhas onde aparece o nome Marcelo Freitas. Então eu não comparei aqui se o nome é igual a célula que está aqui, Marcelo Freitas. Ó. Então Marcelo Freitas está na linha 10. Ele está aqui na linha 27. Ele está na linha 32. Então, com isso, eu consigo retornar as linhas onde aparece o nome do vendedor. Essa coluna aqui é a mesma que está aqui, tá? Eu estou comparando aqui para você visualizar melhor. Mas eu fiz pelo critério por aqui, mas é a mesma coluna. Agora, essa primeira coluna aqui, né? A primeira coluna de fórmulas. A segunda coluna de fórmulas vai ser assim. Eu quero retornar esses números aqui, mas sem os espaços vazios. A sequência de números que se encontram no Marcelo Freitas. Então, 10, 27,
32, 33, 34, mas sem as células vazias, porque essas células vazias vão atrapalhar depois para retornar as informações. Como é que eu vou fazer isso? Bem simples, ó. Função menor, uma função de estatística, que é a função menor. Menor, vamos pegar daqui essa célula aqui, vamos colocar aqui até 1000, né? Eu coloquei. Vamos fixar aqui no F4. Qual o menor que eu quero? Quero a sequência. Primeiro menor, segundo menor, terceiro menor. Não vou digitar. Vou usar a função lim. Só que ó, eu estou aqui na linha 2. Se eu usar o lim vazio aqui, ele me retorna o 2. Eu quero 1. Então eu posso fazer assim. Ó, eu usei o argumento. Eu usei anteriormente a função lim, não colocou nada no argumento, que ele pega a linha atual. Eu quero agora número 1. Então eu clico em qualquer coluna, desde que seja a linha 1. Que ele vai me retornar o número 1. Então agora eu tenho aqui como primeiro menor. Clico em OK. Primeiro menor é o 10. Puxando aqui, ó, ele vai retornar o segundo menor, que é o 22. É o 27. Então ele pula as células vazias. Então se eu puxar aqui, ó, vamos dar 2 cliques, né? Que ele já vai até a linha do certinho. Detalhe, não se preocupa com esse erro aqui não. Eu vou deixar os erros aqui, porque seguindo aqui a estrutura de organização da planilha, onde eu tenho cálculo, que seria a nossa transformação, dados seria a nossa informação e relatório a apresentação, isso aqui não vai ficar visível para o usuário. Então não se preocupe com erro aqui não. O importante é que não apareça erro no relatório. Aqui não tem problema não, pode deixar com erro aqui. Ó, retornei aqui todas as linhas. E agora? Agora, o que eu faço? Eu vou usar a função índice. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar o índice do dados aqui, ó. Vou pegar toda essa informação aqui. Vamos colocar aqui também até a linha 1000. Aproveitar aquele 1 ali e coloco só o 0. Qual é a linha que eu quero agora de... Eu já tenho a minha matriz. Qual é a linha que eu quero? A linha está aqui, ó. Linha 10, que é essa sequência de números. Qual a coluna que eu quero? Considerando aqui que eu tenho na nossa base de dados aqui, ó, eu não quero o vendedor, não quero que apareça o nome dele, eu quero só a parte da data. Data é a coluna 2. Então eu venho aqui, ó, coluna 2. Clico em OK. Ele vai me retornar aqui, eu vou dar um duplo clique também. Isso aqui são datas, tá? Eu vou na página inicial, eu vou formatar aqui como data. Eu tenho a data, vou copiar essa fórmula aqui, Ctrl C aqui, Ctrl V, ao invés de ser coluna 2, vai ser coluna 3. E aí eu vou ter todos os itens vendidos pelo Marcelo Freitas. Então, ó, eu fiz aqui em 2 colunas, na verdade 3, né? Porque aqui é só a diferença de eu retornar a informação de colunas lá da base de dados. Mas eu fiz em 3 colunas. Primeiro testando se o nome daqui estava aqui, né? Igual, ele vai retornar linha. Tá aqui. Depois a gente faz essa sequência de linhas sem as células vazias. Depois a gente usa a função índice. E assim eu tenho, ó, todas as informações. Normalmente não precisa se preocupar com o erro. Aqui do Marcelo Freitas. Se eu trocar aqui para Mariana, ele já muda aqui para Mariana e já traz todas as informações da Mariana. Ok? Então, fiz aqui, claro que não vai ficar assim, tá faltando ainda. Eu fiz aqui só essa parte separada para você entender a lógica da função. Primeiro tem que ser um C, para testar. Ele vai retornar a linha daquela coluna dos vendedores. A gente usa a função menor para ele retornar a sequência de números sem as células vazias. Depois usa o índice para buscar essa informação. Vamos agora fazer isso com a forma matricial. A gente faz tudo junto numa célula só sem precisar dessas colunas. Vamos lá, vamos apagar isso tudo aqui. Fazer aqui com uma forma matricial. Aí eu vou fazer mais certinho aqui, que vai ser o resultado final. Eu vou copiar isso aqui, trazer para cá, colar aqui como valores, tá aqui. Quero retornar agora todas as informações de acordo com o nome aqui, que no caso é Mariana. Vamos fazer isso com a forma matricial. Primeiro, função índice. Então, vamos lá, que é a função que eu vou retornar como resultado final. Qual é a matriz? Dados, vou selecionar aqui, tá aqui até a linha 1000, né, fixar esse intervalo.
qual coluna que eu quero? Eu vou colocar a coluna aqui, 2, que é a data. Agora, aqui na linha, o que vai acontecer? Como a gente tem uma fórmula matricial, vai ficar tudo na mesma fórmula. Aqui vai entrar a função menor, que vai ser aquela sequência dos números sem as células vazias, função menor. Então, aqui eu venho, ó, clico na setinha, menor, função menor. Qual é a minha matriz? Aí a minha matriz tem que ser o quê? Só se for igual a Mariana Cardoso. Minha matriz não pode ser um intervalo todo, tem que ser um conjunto, né, de células que seja de acordo com a Mariana Cardoso, que é o vendedor que está aqui no momento. Então aqui vai entrar o C. O C, se o quê? Se esse nome aqui, Mariana Cardoso, vamos fixar ele também, ele é igual, aí como agora é uma fórmula matricial, não vou testar célula por célula. Vou vir aqui na planilha dados e vou já selecionar daqui, né, até a linha 1000, fixando aqui esse intervalo também. Depois vou copiar a fórmula. Então, estou comparando já no conjunto de células inteiro. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar o quê? O número da linha. Então, a função lim. Função lim da onde? Vamos voltar aqui no dados. Vamos pegar aqui para a célula 2, até a 1000. Colocando 1000 aqui, né? Como eu tinha falado antes, só de exemplo, você pode colocar aí a numeração que você achar melhor, né? Se for mais ou menos, enfim. Fechei aqui o parênteses. Se não for isso aqui, fica vazio. 2 aspas. Então, repara que a gente tem aquela numeração, ó. 6, 11 com as células vazias. É o resultado que? Da função C. Voltando aqui no menor, a gente vai ter essa matriz, ó. E qual que eu quero menor? Eu quero o primeiro menor, segundo menor, terceiro menor. Vamos usar a função lim, novamente. Lim que? Do A1, que eu quero o primeiro menor, depois quando eu puxar para baixo, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Fecha parênteses e agora, Ctrl Shift Enter, agora é uma função matricial, tá? Ctrl Shift Enter, fiz tudo numa fórmula só, não precisa de várias colunas. Vamos puxar aqui novamente até a linha 1000, né? Para fazer o padrão aqui, estamos usando até a linha 1000, puxar até a linha 1000. Vamos aproveitar que isso aqui está selecionado e vamos formatar aqui como data, só para que ele apareça direitinho aqui para a gente ver o resultado. Está aqui o resultado da coluna de data. Agora, o que eu vou fazer aqui? Anteriormente, quando eu fiz o exemplo com as colunas separadas, eu fiz a primeira fórmula, copiei, colei para cá e troquei o número da coluna. Só que tem um detalhe, ó. Eu tenho uma sequência de números aqui. Coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Eu posso usar a função coluna para retornar essa sequência. 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer uma pequena alteração aqui. Ao invés de eu colocar o número 2, eu quero o quê? Função coluna, né? Depende da versão do Excel. O que eu quero aqui? Tem que me retornar 2. Eu clico em qualquer célula da coluna B, porque B é a segunda coluna do Excel. Clicando em qualquer célula aqui, o resultado vai ser 2. Então, estou ali com B7. Fecho aqui a última função, que era o índice. Ctrl Shift Enter. Vou dar 2 cliques aqui, só para ele atualizar isso que eu fiz. Qual a vantagem aqui? Agora eu posso fazer uma fórmula só e puxar isso aqui para o lado. Ó. Não preciso copiar e colar e ficar trocando a coluna. Vou descer a barra de rolagem até o final aqui. E aí eu não tenho coluna B. Quando eu puxar aqui, vai ser coluna C. Coluna 3. Depois 4, 5 e 6. Eu tenho apenas uma fórmula e retorno todas as informações. Ó. Aqui vai ficar, logicamente, com uma formatação diferente. Vamos botar isso aqui. Isso aqui vai ser valor, né? Vou formatar com moeda. Isso aqui também com moeda. Isso aqui... Bem que aqui não vai ficar visível para o usuário, nem precisava, né? Mas é só para a gente ver que funcionou aqui direitinho. E eu tenho aqui todas as informações referentes ao vendedor que está aqui usando uma fórmula matricial que usou o índice menor, C, lim e col. 5 funções, né? O lim repetiu ali, né? Apareceu 2 vezes. A gente usou aí uma fórmula matricial para retornar todas as informações. E agora?
Agora, para finalizar, eu falei não precisa se preocupar com o erro aqui, porque no relatório não vai aparecer. A gente vai fazer aqui um simples se erro, que vai fazer o seguinte: se isso aqui for um erro, fica vazio. Simples assim. Então, ok. Vamos puxar aqui. Vou puxar novamente aqui para manter o padrão até a linha 1000. E aí você pode adicionar várias informações depois. Aqui eu posso puxar também, ó. Do lado são 4 colunas: data, tem um item, data, item, produto, quantidade, valor total. Até aqui, exatamente. Aqui novamente vamos formatar, né? Com moeda aqui, página inicial formato com moeda, aqui também. E aqui a quantidade vai ser um número geral, que está aqui. Bom, tá aí nosso relatório. Escolhendo aqui uma informação, ele muda tudo baseado nas fórmulas que foram feitas aqui na planilha cálculos. Então, uma forma de mudar através de uma caixa de combinação. Caixa de combinação ou combo box, né? No inglês é combo box, algumas pessoas conhecem como combo box. Então, você escolhe uma informação na combo box e ele já muda aqui todo o relatório baseado no que a gente escolheu. Ó, que eu escolhi no Patara foi aquele último que eu adicionei. Você vê que ele tem menos informações, mas não tem problema, porque o erro não aparece por esse erro. Para finalizar, vamos lá adicionar mais um nome para ver como ele está funcionando direitinho. Vamos aqui na base de dados. Então, qual é o objetivo? Vamos lá, vamos ocultar esse cálculo aqui, aquela questão do usuário não ter acesso. O usuário vai ter acesso aos dados, ele vai editar isso aqui, vai adicionar informações. Vamos colocar, vou copiar aqui essas linhas. Ctrl C, Ctrl V. E vamos colocar aqui, vou botar a Maria aqui. Maria, vou copiar o nome da Maria aqui. Adicionei informações. Vou lá no relatório, clico na combo box aqui, a Maria já aparece aqui. Escolheu a Maria e já traz todas as informações. Bom, meu amigo, chegando ao final dessa aula, uma aula que a gente falou bastante coisa aqui sobre fórmulas matriciais, sobre controle de caixa de combinação, sobre retornar todas as informações usando essa caixa de combinação, usando fórmulas. Dividi em 3 etapas. Já trouxe a etapa da lista exclusiva pronta. Então, novamente, eu te digo, se você não conhece esse recurso, tem uma aula sobre relatórios automáticos, onde eu ensino passo a passo. Fizemos aqui uma planilha cálculos, onde tem todas as informações aqui, todos os cálculos. É interessante dividir isso aqui em planilhas, porque se você precisar fazer algum tipo de edição, faz aqui nos cálculos e aqui no relatório é tudo automático. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.